A palavra do Senhor vai dizer no livro de Isaías, capítulo de número 1, verso de número 19, o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Existem dois princípios aqui que precisam ser seguidos para que a gente possa desfrutar do melhor desta terra que o Senhor está falando na sua palavra. O primeiro princípio é se você quiser. Essa palavra querer no original hebraico, ela significa você estar disposto. E o que significa estar disposto aqui? O que o Senhor queria dizer com essa palavra estar disposto? É estar disposto a você passar pelo período do amadurecimento. Porque o povo de Israel, antes de entrar na Terra Prometida, antes de entrar em Canaã, quando eles saíram do Egito, no período entre sair do Egito e entrar na Terra Prometida, existia um deserto no meio. E esse deserto foi o processo na qual Deus ele fez para que o povo de Israel amadurecesse, para que o povo de Israel pudesse ser liberto daquilo que não agradava à vontade do Senhor. E quando ele fala que se a gente quiser, a gente precisa estar disposto a passar pelo período de amadurecimento, porque Deus ele nunca vai nos dar nada que seja grande quando a gente não está amadurecido o suficiente para alcançar aquilo ali. Porque se a gente não tiver amadurecido o suficiente, aquilo que o Senhor pode nos entregar pode virar maldição na nossa vida. Por exemplo, tem pessoas que se ganhasse 10 milhões de reais hoje, isso seria maldição na vida da pessoa. A pessoa ia largar Cristo, a pessoa ia se perder com isso. Por quê? Porque não tem maturidade. E querer é diferente de desejar. Porque quando você deseja algo, existe um ditado popular que diz que desejo dá e passa. Mas quando você quer, você realmente está disposto a passar por isso. Por que existem muitas pessoas que só vivem, que não conseguem alcançar o propósito do Senhor? Porque a vontade de Deus é que a gente desfrute do melhor dessa terra. Só que existem pessoas que parece que não conseguem desfrutar disso, parece que não conseguem alcançar isso. Por quê? Porque não amadureceu, porque não está disposto a amadurecer. Então a pessoa ela fica ali naquele deserto, e no meio do deserto Deus ele envia provisão. E provisão é diferente de plenitude. A vontade do Senhor é que a gente desfrute da plenitude da promessa, não que a gente fique vivendo de provisão. Qual é a diferença? É que a provisão ela só dura um determinado momento. A provisão ela é só para aquele momento ali. Por exemplo, quando o povo de Israel estava no deserto e Deus ele enviou o maná, ele disse o seguinte, que era para o povo toda manhã ir recolher o maná, a porção suficiente para aquele dia, só para aquele dia. Isso era a provisão. Então o povo de Israel pegava e guardava só para aquele dia. E quem está disposto a passar pelo amadurecimento não vive só de provisão, ele vive de colheita. E colheita é diferente de provisão, porque quem planta escolhe o que vai colher. E quando a pessoa ela colhe, ela não colhe só para si, ela colhe e abençoa as pessoas que estão à sua volta. Então quem está disposto e quer realmente, deseja desfrutar do melhor dessa terra, precisa estar disposto a passar pelo período do amadurecimento. E quando você alcança a plenitude, não só você é abençoado, mas como também a sua família, a sua casa, porque a colheita ela é grande, ela é o suficiente para abençoar todas as pessoas ao seu redor. O segundo princípio que o Senhor fala na sua palavra é a questão da obediência. Aquilo que nós ouvimos forja em nós uma identidade. A palavra do Senhor ela diz que a fé ela vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Então quando a gente considera a palavra, isso gera na gente a fé. E a palavra do Senhor ela diz que o justo ele vive pela fé. Então quando aquilo que a gente considera, aquilo que a gente dá ouvido, forja na gente uma identidade, gera em nós uma identidade. E a palavra do Senhor ela diz
que quando os espias foram enviados para olhar a terra de Canaã, alguns vão voltar com um determinado tipo de relatório e outros 2 vão voltar com uma visão diferente. Alguns eles vão dizer que os habitantes da terra eram gigantes e que eles eram como... e que o povo de Israel era como se fosse gafanhoto perto deles. Ou seja, eles se enxergavam pequeno. Agora, outros 2 vão dizer que a terra ela é boa. Então, subamos e possuamos a terra. Então, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente considera, vai gerar em nós uma identidade. E a gente sempre vai ter 2 vozes na nossa mente quando a gente está diante de um desafio ou diante de uma situação. Assim como existiam os espias que se enxergavam como um gafanhoto perto do gigante, e existiam os espias que tinham conhecimento da força de Deus e considerou tudo aquilo que Deus ele fez por eles durante a passagem no deserto, durante o período de maturação, e eles vão se atentar para isso e vão considerar isso para que eles consigam vencer esse desafio. Então a gente sempre vai poder escolher, ou vai se atentar para os espias, para as vozes que se enxergam como gafanhoto, ou você vai se enxergar como gafanhoto diante da situação, ou você vai considerar a voz da fé, a voz da palavra do Senhor, que diz que você vai conseguir passar por isso. E para finalizar, o texto ele diz que a gente comerá o melhor desta terra. Mas que terra é essa aqui que Deus está falando? Essa terra é Canaã, sabe? É a terra é o lugar onde Deus estabeleceu o propósito de Israel. É o lugar onde Deus ele iria estabelecer Israel como uma nação modelo para as outras nações. É o lugar do propósito de Deus. E a gente só vai desfrutar do melhor dessa terra quando a gente estiver na posição de cumprimento do propósito de Deus. Então você precisa saber qual é o propósito de Deus na sua vida. Você precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida, para que você possa desfrutar do melhor dessa terra e que você esteja vivendo, você esteja nessa posição de cumprimento de propósito, porque só desfruta do melhor dessa terra quem cumpre o propósito. Então, Canaã é a terra onde Deus estabeleceu para Israel como lugar de propósito. E essa terra é o lugar de plenitude, onde Israel iria ser pleno, onde Israel ele iria ter paz, onde o povo de Israel iria ter paz. E quando a gente fala de paz, a palavra do Senhor, ela nos diz em João, capítulo de número 14, versículo de número 27, que Cristo ele fala o seguinte: a minha paz eu vos dou, e eu não dou como o mundo dá. Então, a paz que Cristo dá é diferente da paz que o mundo entrega. Porque a paz que o mundo entrega é uma paz que é efêmera, é uma paz que é passageira. Por exemplo, quando eu digo para você que na sua casa vai tudo bem, você sente paz. Só que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e essa paz ela se esvair, ela sair de você. A paz que Cristo entrega é diferente. Ela não é uma paz que ela vem pelo ouvir, ela não é uma paz que ela vem pelo enxergar, ela é uma paz que vem de dentro para fora. É uma paz que procede do Espírito Santo. É aquela paz em que você pode estar vivendo um momento de dificuldade na sua vida, mas você não perde ela, porque essa paz ela vem de dentro, é uma paz que está internalizada em você. Então esse lugar de propósito que Deus está falando é o lugar da plenitude, é a vontade de Deus para a sua vida. Então só pode desfrutar do melhor dessa terra quem vive o propósito. E você precisa saber o propósito de Deus na sua vida. Então é isso, que você conheça o propósito de Deus para a sua vida e que você se estabeleça no lugar de cumprimento desse propósito de Deus para a sua vida, que você vai desfrutar do melhor dessa terra, no lugar de propósito. Então, se esse vídeo fez sentido para você, curta, deixe seu comentário, compartilhe com alguém, edifique a fé de alguém e que Deus abençoe você.